paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando ao assunto, irmãos, sobre religião e religiosidade, já falamos do fenômeno da religião, né? Falamos do que acontece com as pessoas, para que serve a religião, o que é a religião e o que é a religiosidade humana, né? E como devemos usar a religião, né? Ou seja, a religião ela é um meio e não um fim em si. Nenhuma instituição religiosa é um fim em si mesmo. Todas as instituições religiosas cristãs devem utilizar dos meios religiosos, dos aparatos, dos aparelhos disponíveis como um meio, e não como um fim. Meio para se alcançar um fim. O fim é se aproximar de Deus. O fim é conhecer Deus. O fim é saber os caminhos de Deus. O fim é compreender os mistérios de Deus. O fim é levar as pessoas até a Deus. É isso que deve ser feito. Usar a religião como um meio para um fim e não um fim em si. Agora que já passamos pela primeira fase ou por esse primeiro estágio do que é a religião, nós vamos agora entrar na religião agora dentro do cristianismo, só que já do outro lado, que seria o próprio afastamento da verdadeira religião. Ou seja, quando a religião se torna um fim em si, quando a religiosidade ocupa o papel principal do fim. Isso, a Bíblia chama isso de apostasia, o afastamento da fé. A apostasia da fé. Essa apostasia, ela acontece quando a pessoa não se chega a Deus, não consegue se achegar a Deus, ou ela não passou pelo novo nascimento, né? Na verdade, ela se batiza, ela supostamente se converteu a Cristo, mas ela não passou pelo novo nascimento. Ela não nasceu de novo. E por ela não nascer de novo, ela se torna apenas um religioso. E essa pessoa, que agora é um religioso e que faz da religião um fim, na verdade essa pessoa já aderiu à religião já dentro de uma apostasia, dentro de um afastamento da fé salvífica, porque ela não foi conduzida de forma verdadeira a Cristo, ou seja, ela não se arrependeu dos seus pecados. Arrependimento de pecado, novo nascimento e apostasia da fé, eles andam ali tudo junto. Depende muito. Se eu não passo pelo novo nascimento, eu sou apenas um religioso. Se eu sou apenas um religioso, eu já sou apóstata da fé, né? Paulo, nas cartas, salvo engano, Gálatas, ele diz assim que aqueles que não guardam a fé salvífica, esses já caíram da graça. Cair da graça
não é se apartar de um sistema religioso, como alguns ensinam, e isso se repete. O problema é que esses ensinos heréticos, eles vão se repetindo e vai se tornando uma suposta verdade, né? É que nem esses ditadores da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler e outros indivíduos, tinham algumas frases, e até hoje é utilizada, que uma mentira, diz assim, que uma mentira falada diversas vezes, 1000 vezes, se torna uma verdade. Essa arma do diabo, ele continua utilizando, né? Então, uma mentira repetida, 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 ela se torna uma verdade. As pessoas começam a aceitar aquela mentira como se fosse uma verdade. Uma dessas mentiras é essa tal de cair da graça, simbolizando aquele que se aparta do sistema religioso. Não é isso que o contexto bíblico fala de cair de graça. Quando Paulo fala com relação a cair da graça, Paulo está dizendo que aquele que se afasta da fé salvífica, este já caiu da graça, porque ele já não está diante de Deus mediante a própria graça. Eu também não irei agora falar da doutrina da graça, mas a graça não é um sistema religioso como também é ensinado, que também é uma outra aberração doutrinária, né? É uma outra aberração doutrinária isso. Então, cair da graça, no contexto que Paulo está falando, é se apartar da fé salvífica. Se apartar da fé salvífica é cair da graça. Isso é uma apostasia, é um afastamento da fé. E a pessoa se afasta da fé, essa apostasia da fé se dá pelo seguinte motivo: pelo simples fato da pessoa não passar pelo novo nascimento, porque requer o arrependimento. O arrependimento requer compreensão do que é o sacrifício de Cristo, né? Essa pessoa se torna apenas um religioso. Ela anda bem vestida, bem aparentada, ela vai, cumpre todos os requisitos da religião, ela é devota, ela frequenta todos os dias, ela faz tudo isso. Ela se veste, de uma forma religiosa, ela tem toda uma aparência de um verdadeiro cristão, mas ele não é um verdadeiro cristão, porque ele não passou pelo novo nascimento. Porque o novo nascimento é algo que surge dentro de nós, não é algo exterior, ainda que ele vai se expressar, né? De forma natural, não é algo forçado, é natural. Mas a pessoa que se torna um religioso é porque ela não passou pelo novo nascimento. Ela já aderiu à religião já apóstata. Ela já é uma apóstata da fé salvífica, né? E justamente sobre essa apostasia, esse afastamento da fé que se dá no meio cristão, né, no meio religioso, é tratado por Paulo na primeira carta dele, capítulo 4 em diante. E aí ele começa a falar com Timóteo. Essa carta que ele escreve a Timóteo é conhecida como carta pastorais, porque ele ensina a Timóteo como um ministro deve ser. E um dos critérios que Paulo fala para Timóteo é que o ministro manuseie bem a palavra da verdade para que não tenha do que se envergonhar. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre essa frase de Paulo escrita a Timóteo, né, e trazendo para o contexto religioso da congregação cristã do Brasil. Na minha mente, eu ouvia muito e eu achava aquilo, né, interessante. Deus levantou fulano, Deus levantou entre aspas, né? Depois a gente enxerga que tudo isso
Não existe isso, né? Não existe isso. Mas vamos lá, não vamos entrar nesse assunto. Deus levantou fulano para o ministério. Ele não sabe ler. Não sabe isso. Levantou aquele irmão, ele é simplesinho. E eu achava aquilo, eu acho que você também deve achar isso muito bonito. Deus levantou o irmão que era analfabeto, que ele não sabia ler. Tudo isso é muito romântico, tudo isso é muito poético, mas é um desastre espiritualmente. A Bíblia não ensina isso. Isso não é bíblico, essa é a questão. Isso não é um ensino apostólico. Então, se não provém das Sagradas Escrituras, não deve ser aceito. Essa é a grande questão. Porque o ministro, ele deve manusear bem a palavra da verdade, para que não tenha do que se envergonhar. Ele tem que ensinar, ele tem que estar apto ao ensino. Mas para ele estar apto ao ensino, ele tem que aprender, ele tem que saber, ele tem que compreender. Ninguém aprende nada por sensações místicas. O problema é que as pessoas acham que Deus vai revelar algo para ele por formas místicas, de forma sobrenatural. É claro que Deus pode me mostrar algo de forma sobrenatural, mas a palavra de Deus não está embasada nisso, dessa forma. Eu preciso saber os caminhos de Deus. E aí é onde entra o papel daquilo que Deus me deixou como regra do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que crer. A Bíblia Sagrada. E aí eu preciso saber o que ela fala, o que ela explica. Não vai dar para poder entrar nesse tema agora também, senão eu vou acabar saindo, desviando do tema principal, que é a apostasia. Então, recapitulando novamente a questão da apostasia, Então Paulo, nessa carta pastoral escrita, são 2 cartas que ele escreve a Timóteo, ele já está preso em Roma, depois em seguida ele é morto pelo imperador Nero, ele é preso por Nero e morto, decapitado por Nero. Ele está em Roma preso e ele escreve essa carta para Timóteo. E essa carta, ele diz assim: o Espírito expressamente diz. Ou seja, o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo urgentemente fala a Timóteo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Que últimos tempos? Os tempos que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Demônios ensinando doutrinas, espíritos enganando. No mundo, não, no meio religioso. Muitos se apostatarão da fé salvífica, no meio cristão. Isso é a apostasia da fé, que Paulo está tratando nesse momento. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou parar aqui nessa passagem e depois eu vou dar continuidade no mesmo assunto no próximo vídeo. A paz de Deus e Deus abençoe a todos.